Paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nesta noite, neste momento, estou de volta com mais um vídeo para compartilhar com meus amigos, meus irmãos queridos, amigos queridos, Porque a palavra de Deus, amado, porque a palavra de Deus neste momento é o bálsamo que nós necessitamos. Ela sempre é o bálsamo. Mas no momento em que nós estamos atravessando situações tão adversas, tão inesperadas, tão depressivas, a palavra de Deus é a arma que nós temos para combater esses sentimentos ruins que surgem na nossa vida, como o medo, como a depressão, como o pavor, como o desespero. A palavra de Deus nos traz um refrigério que a nossa alma necessita. E Deus tem me motivado a respeito disso, para levar a palavra de Deus através de vídeos, para que as pessoas venham ouvir e encontrar paz na alma, no espírito, para enfrentar esses dias tão difíceis, Então, nós vamos compartilhar hoje, meus queridos, no livro de Isaías, capítulo 7. Livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos compartilhar também no livro de Isaías, o mesmo livro, o 9, capítulo 9, versículo 6. Livro de Isaías, repetindo, o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Só o 14. E livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Somente o 6 também. Então vamos ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Este é o capítulo 7 do livro do profeta Isaías e o versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Em Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o capítulo 9 e versículo 6 do livro também do profeta Isaías. Então vamos repetir? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que eu li estes dois versículos do livro do profeta Isaías, do 7 e do 9? Porque ele fala a respeito da profecia, de uma profecia sobre o nascimento do Salvador. Emanuel, Deus conosco. O significado da palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Com certeza todos nós sabemos disso, O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque todo o livro dele são profecias sobre Jesus. Mesmo quando ele está profetizando contra alguma nação, contra algum reinado, contra alguma situação enviado por Deus, mas sempre ele colocava as profecias messiânicas. Por que ele é conhecido como profeta messiânico? Por isso, porque o livro dele é todo voltado a profecias a respeito do nascimento do Salvador. Então, aqui eu quero trazer a atenção de vocês o seguinte: uma profecia é algo que Deus revela ao profeta e ele fala ao povo.
Agora, a profecia pode ser aquela que vai ser realizada instantaneamente, ou então vai demorar algum tempo, ou alguns anos, ou alguns séculos, vamos dizer assim. Mas o que é a importância que nós temos que entender é que a profecia dada por Deus, ela se realiza, independente do tempo que venha a passar para se realizar. O profeta Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, o seu ministério, né, foi realizado, viveu esse ministério, este chamado de Deus na vida dele, 740, nessa faixa aí, 700 anos ou mais. Antes, ele profetizou a respeito do nascimento de Jesus. E por que eu estou pregando sobre o nascimento de Jesus? Porque todo o israelita que era conhecedor do livro do profeta Isaías e dos outros profetas era conhecedor dessa profecia. Dessa profecia que o povo de Israel aguardava a concretização dela, que era o nascimento do Salvador que viria libertar ele dos seus algozes. O Salvador que viria libertar o povo de Israel, a nação israelita, dos seus opressores. Então, eles aguardavam o Messias, eles almejavam que aquela profecia viesse se cumprir. Agora, eles não sabiam quando seria a concretização. E o que restavam para eles? A expectativa. A expectativa de que iria acontecer, não sabendo eles o tempo. E eu quero trazer a atenção de vocês o seguinte, que todos conheciam essa profecia. Todos sabiam que no povo judeu, dentro do povo judeu, haveria uma virgem escolhida por Deus e ela seria escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. E no meio das jovens de Israel, das jovens israelitas, das jovens judias, havia uma expectativa muito grande para saber qual seria, porque era uma honra, era um privilégio, era algo grandioso. Mas elas não imaginavam que aquela que viria a ser escolhida ia passar muito sofrimento. Porque as escolhas de Deus são escolhas perfeitas. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas isso não nos tira, não nos impede de sofrermos. Porque nem sempre é como nós imaginamos. Mas o interessante é que sempre é como a vontade de Deus é estabelecida. Dentro dessa vontade dele, como ele quer. Então, ela sempre é estabelecida da maneira que ele determina. Então, aquelas jovens daquela época aguardavam na expectativa. O que é expectativa? Expectativa é um desejo, é uma certeza, é algo que se espera, é um acontecimento desejado que alguém ou algum povo, alguma pessoa almeja que aconteça e ela aguarda ansiosamente para que isso venha acontecer. Então o povo aguardava. Só que eles não imaginavam que não seria da maneira que eles queriam. Porque eles imaginavam que o Salvador viria um homem rico, cheio de poder, cheio de glória, de riqueza, de joias, de ouro, um homem cheio de poder humano para combater os seus inimigos e livrar eles da escravidão, da injustiça que o povo romano praticava contra eles. Mas não foi da maneira que eles esperavam. Jesus nasceu de uma virgem
Jesus viveu como uma pessoa pobre, ele não tinha riquezas materiais, ele veio ao mundo humildemente, nasceu em uma estribaria, onde havia animais, porque nem lugar, nem um quarto a mãe e o pai acharam para que ele nascesse. Então ali você observa por que Jesus, sendo o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, escolheu nascer assim, para que o mundo compreendesse que não é aquilo que eu possuo que vai fazer a diferença na minha vida espiritual, que vai fazer a diferença na minha vida eterna, mas é aquilo que eu vou escolher, são as minhas escolhas. São as minhas escolhas que vai fazer a diferença. Não é aquilo que eu possuo materialmente falando. Aquilo é para essa vida, isso é para essa vida. Mas para minha vida eterna ao lado do Senhor, o que vai fazer a diferença é as minhas escolhas em relação à minha vida com Deus, a minha espiritualidade com Deus, a minha entrega com Deus, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus. E você, meu querido, tem que entender o seguinte, que não é, você pode ter muitas coisas, mas a principal que você precisa ter e priorizar na sua vida é a presença de Deus. É a certeza de que Deus, ele prioriza aqueles que priorizam ele. Deus é aquele que valoriza a aliança daqueles que fazem aliança com ele. Isso não vai impedir você de passar adversidades, de impedir você e a mim de passar dificuldades, não. Nós não somos melhores do que as outras pessoas, mas o nosso diferencial é que nós passamos debaixo de uma potente mão soberana, guardados e protegidos por Deus, porque um dia nós abrimos nossa boca e confessamos Jesus como Senhor e fizemos uma aliança com Ele. E Ele de maneira nenhuma, Ele diz assim, de maneira nenhuma eu lanço fora aqueles que o Pai me dá. Muito pelo contrário, ele pega, ele acolhe, ele cuida, ele trata, ele protege, ele livra do pior. Então, o que eu quero dizer para você, para concluir este vídeo, é que a expectativa, ela estava em volta de todos. Mas tinha aqueles que aguardavam a vinda do Salvador com fé, com esperança, com certeza. Embora todas as adversidades, embora todas as dificuldades que eles enfrentavam, mas eles tinham a certeza que a palavra profética, que a profecia do profeta Isaías ia se cumprir. Muitos sabiam e tinham conhecimento, mas viviam de uma maneira como se não fosse importante para eles, como se não fossem a prioridade deles, a chegada do Salvador. E tanto é que quando Jesus nasceu, muitos zombavam, muitos não acreditavam, muitos ridicularizavam ele, muitos ofendiam ele, muitos chegaram até querer matar ele, né? Chamavam, diziam que ele tinha demônios. Por quê? Porque não acreditavam que ele era o Salvador. Mas aqueles que aguardavam, que tinham uma expectativa e que dentro dessa expectativa, através dessa expectativa, gerava uma fé nas promessas, nas profecias dos livros dos profetas. E como nós estamos falando sobre o profeta Isaías, eles tinham conhecimento dos livros dos profetas, e principalmente o do profeta Isaías. Então sempre quando eles se juntavam para ler, eles ficavam com o coração, com a alma cheia de esperança de que o Salvador deles um dia viria para trazer a salvação, a libertação. Mas a salvação que Jesus viria trazer não era da libertação dos algozes deles. Não era essa libertação física de injustiça que eles pensavam que ia ser liberto. Que Jesus viria, destruiria todos os seus inimigos e eles ficariam
livre da injustiça, não. A libertação que Jesus veio trazer ao mundo foi uma libertação muito além do físico. Ele veio libertar as almas, ele veio salvar o que se havia perdido, e ele veio trazer a salvação e a vida. E não somente para que você viva em paz nesta vida humana, física, mas também para que você viva a sua eternidade ao lado dele. Porque o único caminho que nos leva a ter certeza de salvação, de ter uma eternidade de paz, cheia de esperança, cheia de gozo, de alegria ao lado do Senhor Jesus, é confessar ele como Senhor, é colocar em prática essa fé que está no seu coração, que queima na sua alma e que você muitas vezes não sabe o porquê você tem esses sentimentos. Por que queima quando você ouve falar da palavra de Deus, quando você ouve falar de Jesus? É a sua alma que tem sede de Deus e precisa e quer que você abra a boca e confesse a Jesus como Senhor. E tome atitudes e faça escolhas que te levem a cada dia a se aproximar mais do Senhor Jesus. Então, aqueles que aguardavam, que tinham a expectativa da vinda, da chegada do Messias, eles aguardavam com fé, com esperança, com alegria. Por quê? Porque eles tinham certeza, eles criam na palavra de Deus, na palavra que Deus determinou e escreveu através dos seus profetas. E aqui no livro de Lucas, você vai ver que a profecia foi cumprida. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Olha, o anúncio do nascimento de Jesus. Vejam bem, 740 anos depois, a palavra profética se cumpriu. A profecia dada pelo servo de Deus, através da vida dele, do profeta Isaías, Deus usou os seus lábios, a sua vida, para profetizar que o filho dele viria ao mundo. E aqui aconteceu. Olha só o cumprimento da promessa. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto? Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja bem, a palavra, a profecia dada 740 anos antes, se cumpriu agora no Evangelho segundo escreveu Lucas. Está se cumprindo.
E aqui vamos ler no livro de Lucas novamente, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, a luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo. Então, aqui você vai compreender, quando você lê, que este homem tinha uma expectativa. Ele aguardava a profecia ser concluída, acontecer. E o próprio Espírito Santo de Deus disse a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador, antes de ver aquele que viria consolar o povo de Israel, que era Jesus, e ele pegou Jesus em seus braços. Simeão aguardava, tinha dentro dele esta expectativa e aguardava com esperança, com fé, que ele viria se cumprir e que não morreria antes que essa profecia se cumprisse na vida dele. Veio o Salvador do mundo. Então eu quero trazer, meus queridos, para nós, aqui nos dias atuais, o que nós estamos na expectativa? Qual é a tua expectativa? Qual é a nossa expectativa? A tua expectativa, você tem muitas expectativas, você tem sonhos, você tem projeto, você tem vida, mas eu quero te chamar a atenção para a maior das expectativas na atualidade. A expectativa desta pandemia passar. A expectativa deste caos que se estabeleceu no planeta passar. Você tem estado angustiado, você tem estado triste, muitas das vezes você sente um desespero querendo invadir a tua alma, a tua mente, o teu coração, angústias terríveis vêm sobre ti, porque você olha para um lado, olha para o outro, você liga uma TV e tudo que você ouve são notícias tenebrosas, notícias de morte. Você não só notícia, você tem visto pessoas e mais pessoas conhecidas morrerem, muitas pessoas têm morrido. E isso gera em nosso coração muita tristeza e o medo de dizer e pensar até, será que eu serei a próxima? Será que eu serei? Meu Deus, será que eu serei a próxima? Mas eu quero te dizer, a expectativa não é para que você viva angustiado, para que você viva com o coração aflito. Não, a tua expectativa que eu quero que você tenha é a expectativa de que Deus está na tua história, que Deus está escrevendo a tua história, que Deus é o controlador da tua história. Eu quero te dizer que esta expectativa não é para que você viva sofrendo angústias e prejudicando mais ainda a tua saúde. Porque a angústia, a depressão, a aflição, ela faz com que a tristeza, ela baixe a imunidade e faz você ficar mais vulnerável às doenças. Mas a alegria do Senhor, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então tenha uma expectativa positiva de que Deus está no controle, que Deus está operando, que no momento determinado pelo Senhor isso vai passar e que tu vai cantar o hino da vitória e que tua casa está protegida, o teu lar está amparado, a tua vida está guardada nas mãos do Senhor. Então tenha esta expectativa positiva.
Porque Deus é aquele que está permitindo tudo isso. Mas Deus é aquele também que tem o domínio e a soberania sobre a morte. A morte não pode levar ninguém sem ter uma permissiva de Deus. Todos que já foram é porque chegou o tempo determinado por eles pela vontade permissiva. O tempo determinado por Deus pela vontade permissiva dele. Mas eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, meu querido, que compartilha sempre estes vídeos, eu quero te dizer que tenha uma expectativa positiva. Não deixe a amargura, a angústia, a depressão, o desespero, a tristeza prejudicarem mais ainda a tua saúde, fazendo com que a tua imunidade baixe e que você seja mais um alvo dessa epidemia terrível. Mas faça o contrário, tenha uma expectativa positiva, gere no seu coração, na sua alma, uma expectativa de vitória, uma expectativa de proteção, uma expectativa de paz, de que Deus está no controle da tua causa, da tua família, da tua história, que nada vai acontecer. Eu quero te dizer, nada vai acontecer na tua vida se não for por uma permissiva do Senhor. Eu quero te dizer isso. Se você, se eu tivermos que passar para outra vida, ainda neste tempo agora, é porque é uma permissiva de Deus, é a vontade soberana de Deus. Mas se ainda não chegou, te alegra no Senhor, te alegra, porque a expectativa que Deus te manda dizer, me manda dizer hoje para ti e te manda dizer, é que tu tem uma expectativa positiva na tua vida. Que essa expectativa venha gerar em você fé, esperança, alegria, propósito. E fica sempre sabendo que Deus está no controle, que nada foge do controle de Deus, que o próprio Jesus Cristo, antes de subir novamente para o reino da glória, da onde ele desceu, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então tudo é sujeito à autoridade de Deus, tudo é sujeito à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meu irmão, não te atemoriza, não te desespera, porque Deus é maior. Deus é o poder, a palavra de Deus, a palavra Deus significa poder, misericórdia, amor, justiça também e juízo. Porque o mundo está sendo vítima, não, está tendo juízo. O juízo de Deus está sendo derramado sobre o mundo por causa da iniquidade que é muito grande. Mas aqueles que se esconde debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Creia, meu irmão, nada vai acontecer se não for porque Deus determinar na tua vida. Creia nisso. Tenha uma expectativa positiva a respeito de tudo que está acontecendo. Não deixe o pessimismo, a negatividade dominar a sua mente. Confie no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você espera, do que você pensa ou imagina. Ele pode fazer muito além de tudo que nós pedimos ou pensamos. E fiquem na paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja, todos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que essa palavra entre no coração, na alma, no espírito, fazendo germinar, fluir um rio de águas vivas, inesgotável, de esperança, de fé na vida de cada um. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde em tudo. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.